Vanderlei Nogueira, sobre a situação, né? O próprio Mauro disse, ontem o Rogério Ceni errou. A gente sempre fala aqui, o Rogério não pode sair do São Paulo. O Rogério é um cara que conserta as coisas nos bastidores do São Paulo, é o único capaz de expor os problemas que tem o São Paulo, realmente faz uma campanha regular pra boa, diante do que ele tem, mas dá pra começar a se questionar um pouco a forma como o São Paulo joga, porque o São Paulo não vem jogando bem, contra adversários, inclusive, muitas vezes mais fracos, como é o caso do Atlético Goianiense. Eu nunca vi a torcida do São Paulo, que a gente acompanha nas redes sociais, cobrar tanto do Rogério, como cobrou depois desse jogo. Mudou errado. Tá sendo teimoso. Começa a haver um questionamento, não pra queda, tá deixando bem claro, mas de se questionar o rendimento desse time do São Paulo. Não só essa pergunta pro Vanderlei, mas também pro Vamp, que sempre faz questão de dizer que o Rogério Ceni é um dos grandes treinadores do Brasil, o Maurão também, mas dá pra se questionar a forma como esse São Paulo vem jogando, ou o treinador não tem culpa, é realmente um time fraco? O São Paulo, de novo, vai viver uma noite como se estivesse no trem fantasma. No trem fantasma. Quando você começa a sentir, como o Thiago Asmar gosta que eu falo, frio na espinha, até na fila, antes de embarcar no trem fantasma, você já está com medo que você vai encontrar. É isso que a torcida do São Paulo vai enfrentar no jogo da volta aqui no Morumbi. O time realmente é absolutamente instável, inconfiável. A gente falou isso na edição de ontem. Vai acontecer o seguinte nesse jogo em Goiânia. Só tenho uma certeza, a torcida do São Paulo vai sofrer. E é exatamente o que acontece. Né? Então, a tendência é não melhorar. Pode acontecer, o futebol permite isso. O São Paulo vai ter, entre aspas, que fazer o que o Corinthians fez. Vai conseguir? Talvez consiga. Não, o Rogério destacou, vamos ser empurrados por 60 mil pessoas, é obrigação. Aliás, a torcida costuma dizer isso. Quinta-feira é obrigação, a torcida quando toma uma pancada... quinta-feira... quinta-feira, aquele negócio. A torcida dizia, o Rogério foi nessa linha também. E é verdade. Quer dizer, o estrago já está feito. Parte do estrago já está feito. É dramática a situação do São Paulo, que está com contato visual com a zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, enfrenta o Cuiabá nesse final de semana. O Cuiabá é o time que menos gols marcou no Campeonato Brasileiro até agora. Portanto, teoricamente, o São Paulo vai ganhar do Cuiabá. Teoricamente. É isso, Osmar. Mauro César Pereira e Vamp, né? A gente sempre fala, né? Você, inclusive, Vamp, diz que ele é um dos principais treinadores do Brasil. Claro, ele tem que continuar no São Paulo, claro, é o cara que pode consertar as coisas no São Paulo, mas dá pra se questionar, na opinião de vocês, as atuações do São Paulo? Que ontem tiveram mudanças erradas também. Ontem, como disse o Mauro, ele não colocou o time mais defensivo, tendo um jogador a menos. Mas o São Paulo não vem jogando bem. A gente vê um São Paulo com resultados. E isso eu acho que até surpreenderam positivamente. Passou pelo Palmeiras na Copa do Brasil. Pode ainda chegar numa final de Sul-Americana, porque eu acho bem irreversível esse placar, como achava contra o Corinthians. Mas deve, às vezes, atuações melhores esse São Paulo? Ser eliminado pelo Flamengo na Copa do Brasil não é uma surpresa pelo que o Flamengo joga e o plantel que tem. O São Paulo, durante a competição, tem problema de perder o Arboleda, um dos principais zagueiros, o principal zagueiro. Para mim, até um dos melhores zagueiros que tem no Brasil. Você acha ele até melhor que o Gustavo Gomes, né? Que você fala. Vai pra Copa. Você fala mesmo. É uma loucura, mas acha. Sério? O Arboleda é sério? da seleção equatoriana. Vai pra Copa, vai se recuperar. E, além do mais, é meu amigo também. Eu sou um negócio que meus amigos eu protejo. Você não protege isso aí, não? Protejo, mas depende do amigo também. Você eu vou proteger sempre. O Marcão se diverte. Mas assim, Tico, muitas lesões. Tico, né? Tô vendo que você... Tico, teve muitas lesões também. Agora sim, 11 empates no Campeonato Brasileiro, 6 vitórias. O São Paulo só tem mais vitória do que o Juventude e o Ceará. Eu tava vendo 4 equipes. Tem mais 2 aí. Pois é, cara. É negativo se não passar pelo Atlético Goianiense, na Sul-Americana. No Campeonato Brasileiro, também, para mim, também faz uma campanha péssima. Abaixo, muito abaixo. Claro. Muito abaixo pelo plantel que tem e o valor de folha de pagamento. São Paulo deve ser a 5ª ou 6ª folha de pagamento do país. É um futebol, 11 empates, só tem 6 vitórias no campeonato. Estamos aí na 24ª, né? 24ª rodada, 6 vitórias. É muito pouco mesmo. Muito pouco. E o ano passado, o Grêmio caiu. O Grêmio caiu tendo mais vitórias do que o São Paulo na competição.
Né? Mas é bem desde o ano passado, né? O que o Bebeto fala, a campanha é decepcionante mesmo, ele vem jogando mal. Agora vai. Porque elenco, até que tem um elenco razoável, né, Maurão? O Claro São que Paulo, tem. eu falei ontem isso. O Nicão jogava pra caramba no Atlético Paranaense. Não joga no São Paulo. O Patrick eu também não acho um mau jogador, acho um bom jogador. Tem Caleri, tem o Diego Costa, que é um bom zagueiro. Tem o Igor Vinícius, Menos que no é um bom terceiro lateral, gol, que tá num momento bom. Tá jogando na bem, o Igor lateral. Vinícius tá jogando bem. Claro, Sim. um grande problema desse São Paulo, que a gente falou já no começo do programa, é goleiro. Porque goleiro faz muita diferença. Muita. Um gol como aquele segundo que o Jandrei levou, também desestabiliza o time, como a expulsão do Igor Gomes. Mas dá pra exigir um pouco mais desse time do São Paulo, não dá, Mauro? De jogar, como você sempre fala. Pô, é bom ter um time que jogue bem. Dá pra exigir? É claro que sim. Pelo Inclusive, elenco que tem. Há Claro. 8 dias estávamos aqui elogiando o São Paulo numa derrota, porque perdeu o Flamengo, mas jogou melhor. E pressionou o Flamengo, causou desconforto ao Flamengo, não teve competência na hora de finalizar, o Santos fez defesas importantes, mas o São Paulo jogou melhor que o Flamengo, se impôs. Não é que jogou melhor ali fechadinho, não conta. Não, foi pra cima do Flamengo, encurralou o Flamengo e não ganhou porque não teve capacidade para transformar as chances criadas em gol. E aí esbarrou nas deficiências defensivas, num goleiro que bolas defensáveis passam por ele e tudo mais. Mas é claro que dá para exigir mais, para cobrar mais. A atuação de ontem foi um negócio assim, indesculpável. E tem um problema, né? Assim, quando o Corinthians perde por 2-0 para o Atlético Goianiense da Copa do Brasil, a crise, ela ensaia chegar ao Corinthians, mas ela não se instala. No São Paulo já está lá. Já voltou em crise lá de Goiânia. Já volta em crise, já volta... porque são momentos históricos muito diferentes dos clubes, né? O Corinthians, embora não venha ganhando títulos nos últimos anos, e olha que o Corinthians, né? O gasto que tem, o que não tem, é sempre bom lembrar, mas não ter conquistado títulos. No entanto, o Corinthians, ele ganhou muito nos últimos... Um pouco antes dessa fase aí de quase seca, ou de seca, ganhou muito. O São Paulo não. O São Paulo, desde 2008... para cá, ganhou a Sul-Americana em 2012, aquele jogo da confusão lá com o Tigre, da Argentina, e o Campeonato Paulista do ano passado. Mas a quantidade de decepções, de frustrações, vexames, né? Esse ano já teve, por exemplo, a final paulista contra o Palmeiras e aquela virada do Palmeiras no final do jogo lá, com 2 gols nos acréscimos. Só contra o Palmeiras já foram 2 pancadas que a torcida tomou. Então é um momento histórico muito mais difícil para o São Paulo do que para o Corinthians. Eu acho que isso torna também a própria fé na reviravolta, ela não é tão grande. Porque, imagina, o São Paulo... Ele, na Copa do Brasil, está numa situação super delicada, porque perdeu em casa por 3-1 para o Flamengo. No Brasileiro, ele tem que olhar para não se aproximar do rebaixamento. Ser eliminado, com todo respeito ao glorioso Atlético Goianiense, ser eliminado para o Atlético Goianiense é um papelão para o São Paulo. Claro que é. Para o São Paulo, para o Corinthians, para qualquer time considerado grande, será uma vergonha, porque está a um passo da final. Se passa desse jogo, é um jogo, como deu Vale lá na Argentina, para ser campeão, para ganhar um título. E o São Paulo precisa de qualquer título. Tanto que comemorou o Paulista do ano passado como se fosse nos anos 70, 60, né, quando o Campeonato Paulista era o que de mais importante os times de São Paulo podiam ganhar. O resto tudo era secundário. Até Libertadores era secundário perto do Campeonato Paulista, porque era uma outra realidade. E foi tratado assim, não, ganhou o Campeonato Paulista finalmente, ganhou do Palmeiras na final. E de lá para cá tudo dando errado. Eu acho que é um momento assim, para o Rogério fazer uma reflexão também sobre alguns conceitos, alguns momentos em que ele talvez tenha que abrir mão das inspirações de Osório, Sampaoli, esses caras, e ser um pouquinho mais Muricy, né? Que era o técnico dele no momento de muitos títulos que conquistou, que ter alguns cuidados defensivos. Ontem era imperativo jogar com cautela e tentar defender 1-1. Se o São Paulo traz 1-1 de lá, pô, a torcida estaria feliz. Não, o cara foi expulso e tal, aí o Igor Gomes ia ser xingado como está sendo xingado. Esse não escapa. E se fizer 15 gols, vai ser xingado também. Exato, já era antes, né? Então, depois daquilo, mais ainda. Mas aí você não, mas com um homem a menos, o time segurou 1-1, está em igualdade. Aí toma 2 gols, né? Esse tomou o segundo e continuou exposto para tomar o terceiro, né? E assim, poderia tomar mais. Poderia ser pior. No final das contas, podia ter sido pior, por méritos do Atlético. O próprio Eduardo Batista acabou de chegar, já fez a construção do primeiro gol é muito bonita. Foi um belo gol, o primeiro gol do Jorginho, que é bom jogador e tal. Mas as duas coisas, é uma jogada muito bonita, mas já no momento defensivo do São Paulo, tudo esgarçado. Tinha 5, 6 jogadores do São Paulo na área e ninguém perde o Jorginho. São Paulo teve momentos de que está claramente... Mesmo 11 contra 11. Perdido em campo. Sim. Estava torcendo para acabar. O São Paulo estava torcendo para acabar o jogo. Estava desesperado para acabar o jogo.
Não tinha mais condições. O time estava correndo para o lado errado, estava uma esculhambação. Foi exatamente esse o retrato que ficou, e é por isso. E o Mauro falou de crise, é verdade. Aliás, a crise já estava instalada, mas ela vai aumentando a temperatura, né? Eu imagino como é que foi a noite, né? A chegada. E esse menino aí, o Igor, ele saiu, tem um vídeo dele saindo absolutamente... com os braços caídos, numa situação muito triste. Eu achei muito triste. Ele já estava É triste, porque ele é muito bom garoto. Eu conheço o Igor Gomes. E ontem ele assinou uma sentença de morte no São Paulo. Não, a saída dele porque no São Paulo não dá mais pra ele. A imagem mostrou toda a saída dele, falando sozinho. Tava saindo como o Lucão, lembra do Lucão? Desacorçoado. A parte de campo dele, ele fez bobagem. Já tá com cartão amarelo, vai dar um carrinho. Mas esse julgamento todo aí, e a torcida do São Paulo pega no pé dele, não é por causa desse jogo, não. Não, já quando o nome dele foi anunciado, já ontem no Serra Dourada, ele já foi bem vaiado por um cara anunciado de um jogo de mata-mata semifinal de Sul-Americana. Ele já estava proposta para sair vou dizer, acho que não vou dizer que é exatamente isso. Agora isso evidentemente, né? Vamos também saber isso melhor do que a gente, mas claro, de pessoa para pessoa, isso também pesa. Eu não estou dizendo que justifica a atitude dele, que foi profundamente infeliz, foi juvenil mesmo. Mas enfim, e cria uma situação complicadíssima. Aliás, o São Paulo, né? Que historicamente pego dois exemplos, dois dos maiores jogadores da história de São Paulo. Dario Pereira, o Vanderlei acompanhou bem quando chegou em 77, junto com o Vanderlei, a Jovem Pan mesmo. E de 77 a 80, o Dario lembra, se machucava, não era exatamente a função dele. Quando o Carlos Alberto Silva colocou em 80 para ser zagueiro, faria com o Oscar uma das maiores duplas de zaga da história do futebol brasileiro. Verdade. Virou. O Raí, quando chegou em 88, era irmão do Sócrates, do doutor Sócrates, do Corinthians e tal. O Raí foi explodir mesmo em 91. E aí foi um espetacular. Havia, e não é só do São Paulino, é do torcedor. Você conseguia ficar 3 anos, não enganando, né? Mas não era aquela coisa, para virar o que viraram. Hoje, se não for em 3 meses, você não vira. E não estou querendo comparar o Igor Gomes com o Raí, como também não era comparável o Igor Gomes ao Kaká, como se tentou fazer e forçar. E pesou, claro, para o Igor Gomes também. Não, e claro, né? Só o Vanderlei passando pra você. O Igor Gomes, como o Vamp falou, errou feio. Ele foi crucial pra derrota do São Paulo. Também, claro. Óbvio, ser expulso daquele jeito, desnecessariamente, com uma falta no meio-campo, 40 minutos no primeiro tempo, o time ir pro segundo tempo com 1 a menos. Errou feio. Tem sim que ser criticado. Agora, do jeito que foi, Vanderlei, não dá mais pra ele ficar no São Paulo. Não, a situação já tá tensa. Ele tem que sair. A torcida ontem gritou fora Igor Gomes. Como disse o Mauro, ele já estava muito pressionado. Sim. E as coisas só pioraram. Não, claro. Que ele fez bobagem, todo mundo já sabe, parece que todo mundo concorda. O grau de crueldade da rede social é um fato. Ninguém nega isso, né? Ela tem um grau acentuado de crueldade. Então, as coisas, as críticas são muito misturadas. Por exemplo, ele está sendo chamado de mercenário porque ele está discutindo renovação contratual. Ele ou o staff dele, não importa. Cara... Como qualquer profissional, né, gente? Não, é o momento de discutir. Pode continuar, pode não continuar, vai ser, mas é o momento de discutir. Renova, não renova. Todo mundo. O Messi faz isso e o Nogueirinha também faz isso no futebol. É assim que funciona. Nós já estamos misturando. Acho que ele não está contente com a conversa e é por isso que ele está jogando mal. Gente, não misturem as coisas. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ó, a gente vai agora entrar no ar na Rádio Jovem Pan, tá? Vamos entrar. Estamos no ar na Rádio Jovem Pan. Uma boa tarde para todos vocês que estão na rádio. Já estamos no ar no YouTube e na TV Jovem Pan. Agora a rádio entrando um pouco depois por causa das eleições, por causa aí da situação política. E a gente agora tá no ar na rádio também falando sobre essa derrota do São Paulo. Já vamos começar na rádio então, mostrando a declaração do Rogério Ceni, né? O cara deu declarações pesadas, inclusive que agora é obrigação passar para a final. O Rogério deixou claro, depois dessa atuação péssima, é obrigação passar para a final. O Rogério, que geralmente a gente comenta aqui, fala o que pensa na coletiva de imprensa, e aí o Rogério botou pressão mesmo, entrou na canela do grupo pela atuação péssima que o São Paulo teve no primeiro jogo da semifinal. Já não é mais motivação, é obrigação. Já não tem mais motivação, é obrigação. Nós temos que ganhar, nós temos que classificar. Isso que falavam até ontem, até hoje não era, mas pela péssima partida que nós fizemos hoje,
se tornou uma obrigação realmente a gente classificar o São Paulo para... Então, se não tem motivação, essas 50, 60, 70 mil pessoas do Morumbi, e nós vamos temos que jogar tecnicamente o nosso melhor para conseguir oportunidades de gol, pressionar desde o início, que é o que nós vamos fazer no jogo da Alta. Se a gente criar tanto quanto criou contra os últimos adversários, com exceção de hoje, né? Mas como a gente criou contra o Flamengo, como a gente criou contra Santos, como a gente criou os últimos jogos no Morumbi, nós vamos, como a gente criou contra o Fortaleza, nós temos que dar essas oportunidades para que os atacantes consigam fazer os gols. Espero que tenha o apoio do torcedor e que o time, que nós tenhamos a consciência que nós precisamos fazer com que o São Paulo reverta o resultado. Ponto final. Nós temos a obrigação de levar o São Paulo à final da competição. Olha aí, ó, mais uma vez, inteligente, o Rogério Ceni bem taxativo. Você achou inteligente, irmão? Ele fala bem, é muito trabalhador, muito sério. Você pode discutir, o Mauro César falou, concordo com ele, algumas das escolhas, algumas das mexidas, tal, o próprio trabalho dele. Ele é muito inteligente. Eu gosto do Rogério também, que ele é muito trabalhador, muito esforçado, né? Mas, claro, isso vale para ele, vale até para o Muricy. A situação seria muito mais conturbada no São Paulo se fosse outro treinador. E aí também é um mérito da diretoria de apostar no Rogério, não só pela pessoa, pelo profissional, mas pela história fabulosa que tem no São Paulo. Então ajuda. Fosse outro treinador com o desempenho do Rogério, a pressão já seria muito maior, a cobra estaria fumando, a expressão que você quiser dizer. Nem estaria e sobre lá. Pro Muricy. É isso, né? Nem estaria lá. Óbvio, ele está no pacote dos incaíveis. Sim. Né? Mesmo o time tropeçando, essa coisa toda, todo mundo sabe da importância dele lá no São Paulo. A torcida está pegando no pé dele nos últimos tempos, por escolhas, que foi a coisa aqui. Outros entendem que ele não é um bom treinador, mas é a rede social que eu acabei de falar, que tem um grande grau de crueldade e também de, entre aspas, irresponsabilidade. Você escreve o que você quiser lá e amanhã você muda de opinião. Ou apaga o tweet. Apaga o tweet e segue a vida. Ele é importante para o São Paulo. Se não fosse ele, muito provavelmente a situação estaria pior. Ele falou um detalhe aí, se a gente chegar várias vezes, como nós chegamos em jogos passados, a gente tem chance. Hoje não, exceto hoje que foi uma péssima apresentação do São Paulo. Mas teve muito disso. Tem alguma coisa, você pode discordar, porque às vezes o treinador ou quem está dando entrevista escolhe palavras para se sentir mais confortável pós-entrevista. Né? Foi exatamente isso que aconteceu. E ninguém colocou de forma competente a bola para dentro do gol. Várias vezes nós falamos aqui, o gol impossível de ser perdido pelo Luciano. Eu estou falando do poder de fogo, mas vários, sim, né? Pelo Caleri. Puxa, o Caleri não costuma perder esse gol. Quer dizer, chegou bem pertinho do gol adversário e não coloca para dentro. Incompetência, não está boa a fase. Outros jogadores não têm mesmo condições de jogar no São Paulo, ou pelo menos de ser titular de São Paulo, mas o cofre permite coisa melhor. A situação do São Paulo. Outro treinador mudaria muito a história? Mudaria, talvez, mas mudaria... mas esse time pode jogar melhor. Não, pode. Também acho que o próprio Rogério pode ser, mas muito melhor. Você pode discutir isso, claro, e tem que sempre jogar melhor. Até o Dorival quer fazer o Flamengo jogar melhor, o Abel quer o Palmeiras fazer jogar melhor, e a gente sabe disso. E tá tudo certo. Mas não importa de que maneira a tática usada pelo treinador, seja ele de plantão, qualquer um, o importante não é levar perto do gol adversário. É isso. E depois o cara tem que pôr a bola para dentro. O São Paulo chegou algumas vezes em jogos passados. Ontem não conta, foi terrível. Mas chega e não coloca. Tem problema de elenco e não é ele. Todos os técnicos, os últimos técnicos do São Paulo, recua aí no tempo. Vai, no mínimo 10. Tem 10 nomes para você citar e todos a gente fala, o técnico é uma porcaria, mas o elenco não é bom. O técnico não é uma porcaria, mas o elenco não é bom. E vai trocando o técnico. E até que chega um técnico que está firme no cargo, pela história, firme no cargo. E de novo a gente fala isso. Ele tem erros de escolha, e é verdade, nada contra, mas o elenco do São Paulo é um pipinaço para ele, gente.
E assim, são os piores anos da história do São Paulo, nos últimos 10. Pegando a conquista da Sul-Americana, claro, ganhou o Paulista em 2021 contra o Palmeiras, mas são os piores anos da história do São Paulo, porque a dificuldade financeira. Mas quando ficou sem títulos em 57, 70, estava construindo o Morumbi, havia um mega Santos, havia um grande Palmeiras, em nível brasileiro Botafogo, o Cruzeiro na metade dos anos 60. Era diferente, e até não havia tanta pressão, era um mundo diferente, eram menos campeonatos para disputar, ok. Mas nesses últimos anos, são os piores anos do São Paulo institucionalmente, financeiramente, e até para piorar, nesses últimos 10 anos, o que o Corinthians venceu, o que o Palmeiras está vencendo, o Santos mesmo venceu, o Flamengo, que é uma potência, e com vários confrontos diretos, o Galo. Então, assim, vendo outros rivais, e com detalhe, todos esses clubes que eu citei, mais alguns, se inspiravam no São Paulo. Olha o que o São Paulo faz, olha o refis, olha a estrutura e tal. Desde aquele golpe do Juvenal Juvencio ao se dar o terceiro mandato via Carlos Miguel Aidar, não estou dizendo que é só isso, mas muito disso. O São Paulo tem errado quase tudo, dentro e sobretudo fora de campo.